De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Eu sou Raquel Mocelin, cerimonialista, advogada, mãe, esposa e hoje apresentadora. Estou aqui com uma amiga muito querida que veio falar sobre casamento, uma advogada especialista em vários assuntos que geram muita curiosidade. E agora com vocês, minha amiga Dilma Rezende. Merece muitos aplausos. Boa tarde, Raquel. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você hoje para a gente debater esses temas que são tão importantes e tão essenciais para o mercado de casamento. Dilma, tô mega feliz de tê-la aqui, como eu já falei já 3 vezes, né? E gostaria de que a gente começasse o podcast, você falando um pouquinho do seu trabalho, do seu currículo, não eu apresentá-la. Queria que você falasse hoje como o que você trabalha com o casamento. Eu sou advogada, sou especialista em direito empresarial, tecnologia e propriedade intelectual. E, por fim, para configurar toda a minha participação no mercado de casamento, eu fiz uma certificação internacional em wedding e consegui conjugar toda a minha advocacia para um tema que eu amo, que eu sou apaixonada, que são os casamentos. Nós, né? Nós. Eu gostaria que você me dissesse como que são, assim, quais são as maiores dificuldades dos casais em relação ao casamento, em relação à parte jurídica, né? Certo. O casal... Desculpe, quais as principais dúvidas dos casais que te procuram ou os que não procuram e deveriam procurar? Certo. Eu faço uma assessoria jurídica pré-nupcial, onde eu oriento sobre regime de bens, sobre tipos de casamento e especialmente um assunto que é um tabu gigantão, que é o pacto antinupcial. As pessoas têm medo desse conceito, quando eu acho que esse conceito ele é revelador, ele é garantidor e nós estamos aqui hoje e temos que estar preparado para o que virá amanhã, que ninguém sabe. Então, eu acho que quando você direciona todo o seu... canaliza a sua energia para você fazer um pacto antinupcial, eu acho importante, porque o casal já vai seguro, sem problema, e tem que ter muita confiança um no outro para que não gere aquele tabu que antigamente era mais severo. Então, essa é uma grande dúvida. E muitos... Levanta a mãozinha. Queria que você falasse o que é o pacto antinupcial. Nós temos 4 regimes de casamento básicos. Quando os noivos eles não definem qual é o regime de casamento, por lei é a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que eles construírem do casamento em diante, se for o caso de dissolução, pertence metade a cada um. Então, é uma coisa básica quando eles não definem. Mas nós temos outros regimes, que é a comunhão universal de bens, a separação de bens, a comunicação dos aquestos. Então, esses outros regimes que são disponíveis para os casais, quando eles suscitam esse regime, é preciso fazer um pacto antinupcial. E nada impede também que você faça esse pacto para estabelecer regras de convivência, inclusive. Na verdade, é um documento, né, sendo mais genérico, é um documento que é feito em cartório, na presença do tabelião, e quando o noivo e a noiva vão ao cartório para tratar do casamento, eles precisam levar. Que na hora que for sair a certidão do casamento oficial, sai com essa ressalva do pacto, que é um acordo entre si a respeito do futuro, patrimonial e vida. Inclusive, tem muitas histórias relativas aos pactos, especialmente de celebridades, né? Se você me trair 5 milhões, se você me trair 3 vezes, 15 milhões. E eles realmente redigem. E é possível isso? Pode colocar isso no pacto? Sim, você pode pactuar o que você quiser com seu noivo, claro, dentro
dos... Não pode me chamar antes das 10 da manhã, também pode. Isso aí, esse Sim. aí não, né? Esse não. Tem um que... Café na cama todos os dias. Sim, Opa, exatamente. gente. Você Deixa eu ver onde pode, que tá meu marido. né? Marido! É Vamos para rever. isso. Então, com essas cláusulas que você pode acrescentar em relação a regime de Mas bens... aí só antes, né? Depois que casou, a gente não pode mais. Ah, meu Deus, que pena. Já Por isso ia... ele chama antinupcial. Pacto antinupcial. Tá Que você, vendo? Olha você isso, estabelece gente. antes do casamento. Entendi. Tá? Fica aí, hein, menina. Tenta. Vamos fazer uma listinha, Oh, Dilma. Nós né, que já somos casadas, vamos fazer uma listinha para rever. Claro, isso. olha só, uma ressalva. Em lei e com direito que te assiste pelas leis, tudo é possível. Você vive um regime de casamento hoje, você quer mudar. Claro que é muito burocrático, mais você faz uma ação judicial, você faz um pedido no cartório e fala, olha, eu quero alterar o meu regime de casamento. Ah, por quê? Aí você explica as razões e é possível alterar e o juiz vai decidir ou não. Então, assim, nada é impossível, tá? Nada é impossível. Chama seu marido. Gostei disso. Gostei muito disso. Né? Dilma, conta um pouquinho pra gente quais são as maiores dificuldades no seu trabalho. Eu acho que até você já Sim. falou agora sobre isso, né? Que as pessoas não entendem. Mas tem muitas. Tem alguma aí que você possa, você lembre agora, que você possa contar pra gente? Meus amigos advogados, a advocacia é muito formal, é muito civil, tributário, penal, empresário. Então, os meus amigos advogados, eles ficam muito... alguns encantados e outros assustados quando eles me veem atuando nessa área de mercado de casamento. Porque nem todo profissional, empreendedor envolvido entende a importância de uma assessoria jurídica. E a minha assessoria jurídica ela é preventiva, ela é consultiva. Eu não sou uma advogada que vou para o fórum fazer processo. Não faço isso. Eu atuo na área de consultoria e elaboro os protocolos de proteção jurídica para você, no caso, como assessora de casamento, como empreendedora do mercado de casamento. Só que as pessoas não compreendem essa necessidade. Eles chamam o advogado quando pega fogo, quando o circo está queimando, aí corre e chama o advogado. Total já acontecendo. E aí é muito mais difícil, não é nada impossível, mas é muito mais difícil você estabelecer a ordem nesse caso. Então, quando você faz aquela gestão do seu negócio, porque eu entendo o empreendedor de casamento como um empreendedor mesmo, o fornecedor de casamento, como um empreendedor, essa pessoa precisa de um pouco de gestão. Você não pode conduzir um negócio sem um mínimo de gestão. E aí que entra o advogado, fazendo a sua proteção jurídica, contratual, de marca, de imagem. E aí essa é a grande você dificuldade. faz uma assessoria tanto do lado dos casais, sobre essa questão do pacto, Sim. que foi o que você mencionou anteriormente, sobre regime de bens, né, tudo isso. E assessoria também para o lado da cerimonialista. Especialmente. A maioria dos meus clientes são os fornecedores, são os empreendedores, onde eu faço contrato, proteção de marca, oriento com relação ao Código de Defesa do Consumidor, a parte de tecnologia. Porém, os noivos também precisam dessa orientação jurídica e eu tenho uma assessoria, especialmente, que é a assessoria pré-nupcial, porque eu acho que é importante que os pais venham para essa reunião, que os noivos venham, e eu deixo vir até a cerimonialista, porque ela sempre tem uma palavra, sempre tem uma visão maior. Os pais, no caso, de experiência. Você fala de casais mais novos, né? Assim, sim, né? Sim. E aí, ali, a gente conversa sobre os tipos de casamento, sobre regime de bens, eu faço toda essa orientação, inclusive explico um pouco sobre os contratos com os fornecedores, que a gente estava conversando agora há pouco. Um casamento básico, ele reúne aí 40 contratos em média, que é o fotógrafo, o doce, o bem casado, as flores, a decoração. Se você juntar tudo, são 40 contratos que são geridos naquele processo de casamento. Muita coisa, né? E então, as pessoas não têm como ideia disso. não tem como você andar sem uma assessoria jurídica, porque a assessora, algumas vezes, é uma advogada, mas nem sempre elas são advogadas. Né? E elas é que fazem aquela seleção contratual. Então, é importante ter uma visão de negócio. Eu gosto de comentar, porque como eu trabalho muito com mini wedding, casamento em restaurante, um local onde eu já tenho a dinâmica do espaço, entendimento,
Eu gosto sempre de comentar que o meu contrato inicialmente tinha 2 páginas. É verdade. E agora tem 8. É verdade. Aí eu falo, meu Deus, mas precisa isso? Às vezes é um Sim. casamento tão pequeno. Eu falo sempre isso, que o contrato, quando eu faço um contrato com um cliente, o contrato ele é muito volátil. Ele não é um contrato amarrado. Porque nós duas já tivemos essa experiência, inclusive, de ter que mudar a cláusula, acrescentar. Você vê o seu contrato, ele tem 8 páginas e tinha 2. Então, e não é. Eu queria até que Sim. você comentasse nesse momento, Sim. que tem muita gente que nem sabe que Sim. existe hoje a LGPD, que é a verdade. Lei Geral de Proteção de Dados, que é obrigatória Sim. constar no contrato. Então, isso aí, para você que é cerimonialista, fique bastante atenta. Doutora Dilma vai explicar agora um pouquinho para gente, Sim. que isso também que aumentou bastante o meu Aham. contrato. E como? Consideravelmente. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2020. E ela obriga que todo fornecedor, toda pessoa física ou jurídica que lida com dado de outra pessoa de alguma forma, tipo, eu vendo pelo Instagram, preciso dos seus dados para entregar o que eu te vendi. Você está captando o dado da pessoa. O que é dado? Nome, endereço, telefone, CPF, às vezes nome e celular, nome e endereço. E os dados, eles são muito importantes porque ele orienta toda a cadeia de marketing. Toda campanha de marketing é orientada em função dos dados da pessoa que mostra o comportamento para o marketing entrar ali. Então, os dados é um bem muito valioso. E essa lei visa a proteção desses dados, que é um bem valioso e pertence à pessoa. Então, quando essa lei entrou em vigor, o que ela diz? Que cada vez que você captar o dado de alguma pessoa, de algum cliente ou usuário para o seu site, essa pessoa que está fornecendo o dado tem que autorizar de forma expressa. Então, quando você vai na farmácia e alguém fala, quer dar o CPF? Não, não quero. Quer fazer seu cadastro? Não, não quero, porque meu dado é um bem valioso. E no caso dos contratos, obrigatoriamente por lei, é necessário que conste as cláusulas da proteção de dados. E se você pegar 100% dos contratos, 80% não tem isso. E é uma coisa obrigatória por lei. Então, é uma questão assim, que eu falo muito, muito, muito sobre isso. Lá na minha Tem página. alguma cláusula específica, assim, que você gostaria de repente, comentar, que as pessoas nem pensam e que faz parte ali? Por exemplo, você, nessas cláusulas de proteção de dados, que são obrigatórias no contrato, você precisa dizer, a pessoa precisa, quando ela assinar o contrato, autorizar que você está usando os dados. Você precisa dizer para que aqueles dados serão usados. Você precisa dizer como você vai descartar os dados. Então, eu uso um grupo de 8 cláusulas, mais ou menos, falando exatamente quem é que é o responsável no meu escritório para armazenar os dados. E você pode deixar em aberto ali, dizer que é por tempo indeterminado? Pode, mas não é recomendado, porque quanto mais tempo você ficar de posse do dado da pessoa, mais é sua responsabilidade. Então, o ideal é que você encerrou o contrato, aquele dado seja descartado da forma correta. Mas o meu contrato é antigo, não tem. Então, você precisa fazer um aditamento, somente incluindo aquelas cláusulas da LGPD. Precisa ligar para o escritório da doutora Dilma e perguntar o que fazer. Igual quando a gente vai ao médico, a gente procura o especialista. Mas assim, é muito interessante, porque as pessoas, apesar de ser uma coisa obrigatória por lei, e recente já saiu multa, finalizou a ação com multa para quem não agiu certinho nesse caso, mas as pessoas ainda têm uma resistência. Eu percebo no grupo de empreendedores uma certa resistência com relação a implantar as regras jurídicas no seu negócio. Gestão jurídica, gestão administrativa, gestão financeira, essencial para o seu negócio. Não tem como você prosseguir e crescer sem isso. Gostaria que você me falasse, doutora Dilma. Ai, não consigo te chamar de doutora Dilma. Não. É muita amizade é muito. aqui. Não precisa. Dilma, eu gostaria que você me explicasse, no caso, como a gente estava falando sobre a captação de imagem. Sim. Então, você tem um casal que você acha lindo aquele casamento, você filma, você faz ali, você pede depois ao fotógrafo, ao videomaker, teaserzinho, né? O teaser, que é aquele vídeo pequenininho, o resumo do casamento.
Mas vamos supor que você capta ali uma noiva que casou grávida, você achou aquelas fotos maravilhosas e o casamento dela, ano que vem, você usa aquela foto tipo Dia das Mães. Sim. E aí já passou muito tempo daquele casamento. O que a gente precisa colocar no contrato e se é possível colocar no contrato para assegurar a cerimonialista, a assessora, né, quem está ali Certo. cuidando daquele casamento, esse direito de usar essa imagem? Sim. Antes de responder essa questão, que é importantíssima, devo dizer que há uma discussão assim no meio jurídico que proteção de empreendedor, proteção de profissional de casamento é um contrato bem feito, e é. Porém, eu acho, e na minha opinião, e no meu dia a dia, eu abro esse contexto, porque não é só um contrato que te protege, é um contexto, e você sabe disso que eu já te expliquei, né? E estamos fazendo esse processo. A proteção jurídica do profissional, do assessor de casamento, que é o que a gente está focando aqui, ele passa pelo contrato, ele passa pela proteção da marca, ele passa pela proteção de imagem, ele passa pela proteção de tecnologia, porque hoje em dia ninguém mais senta no seu escritório para atender, fazer um contrato, depois manda a pessoa entregar o contrato lá na empresa da pessoa, no endereço, a pessoa assina, volta. Não funciona assim mais. Hoje é tudo online. Tudo Você online. envia online, você faz Assinatura digital. Exatamente. Você está no Rio, você contrata alguém que está em São Paulo, você contrata alguém que está no Ceará, você contrata alguém que está em outro país. Então, hoje em dia, tudo é digital. Então, quando eu falo de proteção jurídica do assessor de casamento especial, eu estou falando dessa coisa toda, desse contexto todo. E então, respondendo a sua questão, que é a proteção de imagem, que eu prezo muito, até porque minha área é propriedade intelectual, e eu tenho uma preocupação maior. A cláusula contratual que você diz para o noivo que você vai usar a imagem dele tem que ser muito bem escrita e muito bem pensada, porque você vai dizer isso tudo. O que você quer com aquela foto? Eu quero usar por um ano, eu quero usar indeterminado. Então, quando você escreve a cláusula, quando você senta comigo para fazer o seu contrato, a gente vai discutir isso. E aí eu vou escrever a sua cláusula da maneira como você deseja, que é com prazo indeterminado, sem custo, tem que mencionar isso. Dando créditos ou não ao fotógrafo, e tem que dar sempre por conta do direito autoral. Então, é só uma questão de redação da cláusula. E aí você fica tranquila. Porque o que acontece? Muitos contratos não têm essa cláusula de imagem, de direito de imagem. E aí o assessor chega do casamento, correndo em casa à noite, qual a primeira coisa que ele quer fazer? Postar, quer mostrar seu trabalho, é justo, é natural. Mas, às vezes, o noivo não quer. A noiva quer ser a primeira a postar. Não, eu não quero que poste nada. Aí a noiva chega na lua de mel, tudo postado. Então, gera um problema desnecessário. Então, é a fórmula como você redige essa cláusula e a fórmula como, na hora de assinar o contrato, você explica também para o seu casal de noivos. E aí, eles não aceitando, a gente ajusta a cláusula, mas é tudo combinado, não sai caro. Eu tenho um casal que vai casar ainda, né? A gente está nesse processo da organização do casamento deles, que eles me pediram para ajustar a cláusula, colocando para as imagens que foram captadas, que estarão no feed, alguma coisa assim, que estão lá. Que o prazo está lá no feed, não importa. Certo. Mas, posteriormente, num prazo de 1 ano. Entendi. Eles pediram para colocar que sejam postadas no Isso é legal, quando você discute com seu cliente, né? E aí todos ficam felizes. Eu alterei um contrato agora de uma cliente também recente com relação a isso. Ela é uma decoradora e ela foi fazer um corporativo e a empresa que a contratou não quis que aparecesse, que ela postasse imagem de pessoas, o que é muito justo e bem pensado. Claro. Porque era uma festa de 300 pessoas. Vai que ela posta a foto e a pessoa não quer. E, sem contar que tem aquelas pessoas totalmente sem noção, que posta a foto a gente com o olho torto, com a boca torta, aí dá um... esse não era o meu melhor ângulo. Aí a pessoa, vamos processar isso aqui que eu não gostei. Exatamente. Então, eu alterei a cláusula dela da seguinte maneira, que fosse postada apenas a decoração, as fotos de decoração, que não aparecesse nenhuma pessoa.
E aí todos ficaram felizes. Então, essa Nesse cláusula... caso, se pega as pessoas de costas, de lado, não tem problema. Não, em geral não. Em geral não, né? Tá? De uma Mas forma se geral. você posta uma pessoa que não é seu cliente, geralmente a pessoa gosta, tá? Sim, Quem não sim, quer, né? sim. Hoje em dia as pessoas querem muito aparecer na rede social, mas sempre tem um que pode não gostar. Então tem que ter muito cuidado quando você usa a imagem de outra pessoa sem autorização. E sobre inteligência artificial? Como esse assunto está super em voga, como é que é isso, assim, no momento? O que você pode dizer pra gente? Sobre a inteligência artificial, tem muito assunto e tem muito pano para manga ainda. Por quê? Primeiro que é uma situação nova para muitas pessoas, é uma situação que não tem regulação, não tem lei ainda que dê os limites, que dê os caminhos. Então, está tudo muito aleatório, mas ninguém vive na sombra e ninguém vive sem isso hoje, porque, por exemplo, a maioria das pessoas tem em casa a Alexa. É uma inteligência artificial. No celular da gente tem a Siri. Se não tem a Siri, no seu smartphone tem outra inteligência artificial. Então, hoje em dia faz parte da nossa vida, mas a gente tem que usar com muito critério. Por exemplo, só uma curiosidade, eu já vou para o mercado de casamento, claro, porque não pode não ter inteligência artificial, mas recente, a Alexa foi arrolada como testemunha de assassinato. Como assim? Pensa isso, a Alexa como testemunha de assassinato. Lá na Flórida, em 2019, houve um assassinato de uma mulher e o juiz, né, o promotor, ele entrou com pedido, não estava conseguindo desvendar o assassinato, ele entrou com pedido para a Amazon que desse os arquivos digitais da Alexa, porque ela poderia ter alguma informação. Então, a Alexa foi testemunha num caso de assassinato. Olha isso, como a inteligência artificial passa a fazer parte da gente de forma muito natural. Indo para os casamentos, eu tenho duas situações que cabem. A primeira é contratual, né? Porque não posso deixar de falar dos contratos, que são os smart contracts. São contratos chamados de contratos inteligentes, onde ele é feito por via de programação. E ele se torna um contrato imexível, um contrato inalterado, um contrato muito mais seguro, e ele é registrado pelas vias do blockchain, que eu nem vou entrar nesse mérito, porque esse é assunto para outro podcast. Mas o blockchain, só para esclarecer, é uma proteção agora jurídica, autorizada pelas vias judiciais, onde você protege o seu documento e ele se torna tão seguro, tão imexível, que é como se vem outros blocos do mundo todo por cima, então aquele fica escondidinho ali, ele não é alterado, então por isso ele se torna muito seguro. E os contratos inteligentes, assim, o advogado redige o contrato, eu vou falar bem rápido, porque não é um assunto que a gente precisa saber, porque a gente não sabe programação, mas precisa saber que ele existe. Eu redijo o contrato, dou para o programador, e ele coloca em linguagem de programação. Aquele contrato, ele se resolve sozinho, sabe? Ele cobra, ele resolve todas as cláusulas, ou seja, você relaxa. Isso é muito usado no agronegócio e petróleo e gás, em grandes negócios. Claro que se você é uma assessora tão chique que você quer ter um contrato inteligente, vamos fazer e vai ser muito legal. Mas não é necessário ainda, porém ele existe. E uma outra situação de inteligência artificial no casamento é um casal tcheco que resolveu ter uma aliança com inteligência artificial. Eles queriam uma aliança totalmente diferente. Então a aliança deles tinha uma tecnologia que é parecida com os smartwatches. Os relógios que são interligados por via de aplicativos. Então, a aliança também passa, via Bluetooth, ela passa pelo aplicativo, e aí a aliança ela mostra a frequência cardíaca de cada um. Por exemplo, a minha aliança mostra a frequência cardíaca do meu marido. Uma coisa romântica, gente. A inteligência artificial também pode ter romance. Então, eles quiseram uma coisa tão diferente que desenvolveram para eles. Tem uma empresa que faz esse tipo de aliança. E eles amaram, eles falaram que eles não estavam preocupados com ouro, nem com diamante. Eles queriam uma coisa que fizesse parte da história deles. E eles usam ainda essa aliança
é feita com base na inteligência artificial, sem falar de decoração, que você pode fazer Sim, nossa, milhares de muitas coisas. coisas, muitas. Só tem um problema para encerrar esse tema. Como ela não tem regulação, ela passa pela segurança de dados. E aí a gente volta para a LGPD, que a gente já falou. Então, por exemplo, a privacidade da pessoa. Até quanto a lei pode invadir sua privacidade? Porque quando você requisita a Amazon, o arquivo da Alexa, você tá mexendo na privacidade da pessoa, está atingindo a privacidade. E uma outra coisa também que é muito sério em inteligência artificial é de quem é o direito autoral. Ainda não se chegou a nenhuma conclusão, há muita discussão em cima disso. O direito autoral é de quem cria o software, ou é da própria... Tem gente que diz, tem advogado que diz, tem uma corrente jurídica que diz que o direito é da própria inteligência artificial. Ora, mas como é que uma coisa que é inanimado tem um direito autoral? Então, tem muita discussão ainda, a gente só está no primeiro degrau. Primeiro degrau. Tem muita coisa pela frente. Para quem quiser se aprofundar, quem quiser saber, né? E fica a informação, pelo menos, para saber de coisas que já existem, em nossas vidas. E agora eu gostaria de falar sobre um assunto também que gera muita dúvida, muita discussão. As pessoas nem sabem que gera tanta dúvida. Que são assuntos das pessoas. Hoje, muita gente tem a questão do destination wedding, que querem casar fora da área que ela mora, né? É um destino do casamento fora. O que a gente estuda é que a partir de 100 quilômetros da sua residência já é destination wedding. Então, se você mora aqui no Rio, vai casar em Búzios, você está um destination wedding. Você vai casar em Toscana, está indo para outro país, outro estado, é um destination wedding. E eu vejo, Dilma, que tem muita gente que às vezes quer casar em Portugal, em Paris, na Itália, que são os locais mais procurados, né? E fica, vou casar lá, vou organizar meu casamento lá. Como que é essa questão? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente da documentação. Certo. Qual é o ideal, como que deve ser para a questão do destination wedding? Tá. Essa questão, assim, quando você casa no seu próprio país, é bem mais tranquilo, né? Você vai precisar apenas de ter uma assessoria. Além de você ter a sua assessora fiel, escudeira fiel, amiga fiel, é bom que no local que você vai casar tenha uma assessoria por conta de lei, por conta de regra. Se você vai casar na praia, tem uma regra. Se você vai casar em local público, tem regras. E você precisa de trâmites na prefeitura. Então, é bom que você tenha alguém... Impostos, às vezes, tem que ser impostos, taxas, com prazos. Então, é bom que você tenha alguém naquele local que possa te orientar, porque em Búzios é de um jeito, no Recife é de outro, em Niterói é outro, enfim. Agora, quando você vai casar em outro país, é mais grave. Primeiro que a noiva está empolgadíssima. Gente, quem não estaria empolgado para ter um destination wedding na Europa ou, enfim, no México? Então, já é uma empolgação natural e, muitas vezes, a noiva põe na cabeça que quer casar lá. Eu quero casar na Itália e eu quero que o meu casamento seja na Itália. Então, ela não entende, às vezes, por conta da empolgação, porque ninguém está preocupado com a parte jurídica. Para isso que tem um advogado, gente. Ninguém quer se preocupar com isso, gastar seu tempo com isso. Então, ela não pensa nesses detalhes. Só que a minha função, quando eu oriento e posso e tenho a oportunidade, eu digo, não faça isso, case-se no Brasil, porque a burocracia é muito menor, o custo financeiro é muito menor. Quando você casa no Brasil e você já vai casado, lá sim, aí você relaxa e lá você faz a sua festa, você faz a celebração, você pode contratar seu celebrante preferido, enfim, o casamento... Levar daqui, contrata lá. O casamento ocorre da mesma forma. Só a parte burocrática que é feita aqui, o que é muito recomendado, o que eu sempre recomendo por conta da burocracia. Mas se você insiste em casar lá, você precisa de todos os seus documentos, você precisa que todos os seus documentos estejam com tradução juramentada. Você precisa entrar em contato com um cartório lá, para ver se, além daquilo, ele precisa de mais alguma coisa que não é usual aqui no Brasil, que é identidade, CPF, comprovantes de endereço, se é viúvo, o atestado de óbito, se é divorciado, a averbação do divórcio, aquela documento, passaporte, aquela coisa toda.
Então, Ou seja, os custos vão lá vão, gente. também. E o tempo, né, de organizar Sim, isso sim. tudo, E um estresse que não precisa, desnecessário. desnecessário. Mas beleza, casou. Ah, então tá, tudo bem, vou casar no Brasil. Casou no Brasil. Foi para lá, fez a celebração. Vai ser um desgaste muito menor e um custo muito menor. Mas eu insisti, a noiva insistiu casar lá. Tudo bem, casou. Porque às vezes também, Raquel, tem o fato do noivo ser estrangeiro ou da noiva ser estrangeira. Então, faz sentido nesse caso. Né? A metade da família está lá, tudo bem. Casou no exterior, o que, que acontece? Você tem um prazo de 180 dias para homologar no Brasil, porque senão seu casamento não tem validade jurídica nenhuma. Então são 180 dias que você tem que correr. Aí você está na lua de mel, você está com essa preocupação. E aí a É burocracia outro começa. lado que é outra coisa que ninguém pensa. Você Casou lá depois de tudo aquilo, não é ainda só tem que trazer homologar a no certidão. Brasil. Tem que homologar aqui. Você tem que passar pelo consulado, você tem que passar pelo cartório certo. E cada lugar que você entra, não se preocupe que você vai pagar em euro. E depois, quando chegar no Brasil, você vai continuar pagando as taxas. Então, são muitas burocracias desnecessárias, a menos que seja uma coisa assim, totalmente necessário casar lá. Então, fora isso, eu recomendo que você case no Brasil e vá ser feliz no outro país, fazendo seu Destination Wedding, bem tranquilo, porque Vai a lá só burocracia é grande. passear. Vai só. Eu já assisti algumas palestras e workshops que você, né, falou, palestrou, fez parte. E gostei muito, assim, da ideia quando você fala sobre o Destination Wedding, de quando a pessoa já vai casar num país, para ela já resolver a lua de mel por ali, Sim, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, tenho um sonho de passar minha lua de mel em sim, Paris. é. E aí vai casar no México, no Não, outro nada a ver. continente, Não, né? Como é que gente, é isso? Assim, nada como é que você disso. fala isso, assim, quando o cliente já vem com aquela ideia, Sim, assim, o casal? primeiro toda noiva tem sonhos, né? Mas os sonhos também, eles precisam ter limite, porque senão você faz uma coisa tão desorganizada e tão fora da caixa que acaba, ao invés de trazer prazer, traz estresse. Então, se você tem o sonho de conhecer Paris, por que não casar na França? Tem castelos lindos, tem chateaus maravilhosos, tem assim, N lugares. E aí, a sua família, em tese, vai, a não ser que você esteja fazendo um elopement. Aí é só você e o noivo, aí você pode ousar à vontade. Mas geralmente a família quer ir. Quem não quer, né? A Sim, oportunidade de conjugar uma viagem com o um casamento da casamento. pessoa querida e vários eventos. Porque você chega, aí você tem o pré-wedding, aí você tem o encontro de madrinhas, o encontro de. Então, são vários eventos que assim, culminados com o fim, que é o casamento do Destination. Então, e aí, acabou o Vou fazer casamento. só Sim, uma parada aqui. sim. Gente, para quem. É claro que as pessoas que nos seguem, nos acompanham por aqui, pressupõe-se, né, que todo É. mundo no meio do casamento. Mas para quem não sabe, o pré-wedding é aquele momento antes do casamento. Quando você vai para um casamento fora do país, principalmente, o pré-wedding é aquele momento de chegada. Às vezes você tem um drink É um de welcome chegada, drink. welcome drink, você tem uma festa, às vezes, de chegada, e tem o que os fotógrafos chamam de pré-wedding, que são as fotos que são feitas, às vezes, 15 dias, um mês antes do casamento. O casal tira fotos. Ah, eu vou casar na igreja, vou fazer uma festa num lugar fechado, mas tenho um sonho de tirar fotos na praia, fotos com meu noivo, aí também é chamado do pré-wedding. Pré-wedding, isso mesmo. Aí, desculpa te cortar. Não, e aí finaliza com o casamento, no dia seguinte aquele café da manhã, brunch maravilhoso, tchau, todo mundo embora e os noivos começam a lua de mel. Em tese, né, assim, E aí, uma se tiver coisa. que ir para outra cidade, alguma coisa, Aí mas ali eles ficam perto, mais, né? Por eles ficam ali. mais livres e aí eles podem assim fazer os seus passeios, mas assim, até por uma questão de custo, de logística, se puder ser tudo ali próximo, melhor. Então, case-se no seu lugar de paixão. Eu vou perguntar uma coisa para você que não estava aqui no Sim. nosso script. O diretor vai me dar um puxão de orelha. Que, aliás, gente, vocês precisam saber como eu tô chique. Eu vou contar aqui para vocês isso agora. Eu estou com uma direção, um assessoramento lá de Los Angeles. Olha isso, gente, eu tô maravilhosa. Alex, beijo, te amo muito. Alex está puxando minha orelha aqui, falando com a equipe, com as meninas, mas ele está lá longe, que é uma coisa que se fala muito nos workshops e tal. Às vezes a noiva
Eu vou deixar você falar Tá. sobre isso. A noiva pensa, vou casar na Itália. E aí, como que é essa experiência? Eu vou dar só a dica assim, sobre o que eu gostaria que você falasse. Que quando a pessoa vai casar fora do seu país, a ideia é levar essa experiência de comida e Uhum. tal. E às vezes a gente tem aquela noiva que sai daqui, ela quer fazer exatamente tudo que seria aqui. Isso. Aí nós que estamos do outro lado fica assim, então para que ela vai casar lá? Uhum. Não Isso é? acontece muito. Eu também não compreendo. Mas essa semana mesmo eu vi uma postagem de uma assessora dizendo: se você vai fazer um destination wedding, leve seu fotógrafo, leve seu maquiador, leve isso, leve seus bem casados. Gente, Então se casa eu sou aqui, né? noiva, tá? Se eu sou noiva, eu não sou, que eu já casei, mas eu posso fazer renovação de votos, Renovação tá? de Não votos. estou fora do mercado, gente. Mas se eu vou me casar na Itália, eu quero ter uma experiência italiana. Eu quero que os meus convidados tenham uma experiência italiana. Então eu quero o buffet italiano, eu quero o doce italiano, que é diferente do brasileiro. Aquele bolo montado na hora da Claro, monta festa. junto ali, muito legal. Junto. Acabei de ver de uma cliente lá, foi sensacional. Eu vi o vídeo, assim, maravilhoso. O noivo e a noiva montando o bolo junto. Assim, é uma cultura diferente. E quando você vai casar no outro país, você vai porque você quer viver uma cultura diferente e levar para os seus amigos aquela experiência. Gente, porque tudo na vida, para mim, se resume em experiências. Uhum. Então, não faz sentido. Já vi acontecer, tá? De cliente minha até, que carrega lá sua caixa de bem casado, sua caixa de brigadeiro. Nada contra, mas eu particularmente acho que a noiva que vai casar fora, ela tem que ter uma experiência do local. Sim, Do sim. local. Você vai casar no México, você tem que tomar mojito. Você não vai, né? Não é assim? Vai Então, casar na Espanha, tem que ter uma paella. claro, é para isso que, né, eu entendo que é para isso que você Sim. vai casar num outro país, para viver essa experiência e que seus convidados também possam viver essa experiência. Mas nem todo mundo pensa assim. Eu particularmente acho que, inclusive, e até mesmo o fotógrafo que reside na Itália, ele tem uma visão diferente do fotógrafo que mora no Sim, Brasil. sim, O sim. que, o que não impede você de levar o seu fotógrafo daqui, claro, se o seu dinheiro puder pagar, para tirar foto no avião, para fazer o making off, você chegando no aeroporto. Mas isso também você não precisa de um fotógrafo profissional. Mas Hoje, né, com os celulares os então eu equipamentos que a gente... acho que quando você vai fazer um destination wedding no outro país, claro, assessora você precisa desde aqui, que vai e até para fazer os contatos lá, com os Sim, assessores lá. sim. Mas os outros profissionais, eu acho que vale a pena, não desmerecendo nenhum profissional, e se você quiser, nada impede que você leve, Uhum. mas eu acho necessário que tenha lá também. Por exemplo, Nada impede, tá, gente? Nada gente, impede que na você verdade leve. é. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou casar na Costa Amalfitana. Eu preciso de um fotógrafo que conheça o local. Eu vou casar na Toscana. Não é só eu chegar, eu preciso de um fotógrafo que conheça os locais legais. É igual quando você vai casar na praia, as pessoas não pensam sobre questão de vento, chuva, Aham, sol e a tábua das marés, que é a claro. hora que sobe, muda a água, né? Toda, Tá mais alta ou mais isso baixa. afeta tudo a sua festa, Eu já né? ouvi muitas. Rosi Medeiros fala muito disso também, de Uhum. às vezes a pessoa vai, faz aquela programação toda num lugar que tem, né, no mar e depois a maré sobe. E aí, E pronto, aí? acabou com Não, aquilo e outra tudo. coisa, até já saindo um pouco do assunto do destination. Eu recente atendi uma pessoa aqui em Niterói que montou o casamento às 11 da manhã, o casamento seria às 17. Montou tudo, a tenda, a decoração e foi embora. Na verdade, ele montava só a estrutura. E deu um pé de vento. E levou Nossa, tudo. meu Deus. Aí a cerimonialista queria que ele retornasse para remontar e ele disse: não, meu contrato não diz que eu tenho que remontar, que eu sou obrigada, eu quero cobrar mais X. E a cerimonialista não queria pagar e a noiva não queria pagar. Mas isso foi um caso fortuito, Sim. entendeu? Não é um caso que ele deu causa. Então aí começa, tá vendo como é que tem discussão jurídica? Aham, muita Sempre tem coisa, discussão jurídica. muita coisa. Mas e aí? Qual seria a solução? Sim, nesse caso, Primeiro se resguardar melhor até no contrato, né? exatamente. Tudo passa pelo contrato. Eu digo sem. E o pior dessa pessoa, eu fiquei até com pena. O noivo era um juiz.
Nossa. Aí ele ficou com medo de ficar batendo de frente, mas não tem que ter medo não, gente. O seu contrato existe para isso, para resolver todas as lacunas, todos os riscos. Eu digo sempre que o contrato, ele precisa responder e estar pronto para responder qualquer risco, qualquer problema. No caso dele, e assim, até uma coisa difícil de prever, né? Mas como ele eu pensaria assim, como ele lida com estruturas, você tem que ter uma previsão nesse caso. Sim, Você tem que sim. pensar em todos os aspectos. Eu teria pensado nesse caso, desmontou, e agora? Eu sou obrigada a montar de novo, sem custo ou com custo? Sim, Tá? até porque independente de qualquer coisa, o que fica ali, que a gente, né, que move os casamentos, os eventos, toda essa parte afetiva, fica a É, memória afetiva. memória Então afetiva, ela vai claro. ficar, aquela noiva, aquele casal, vai ficar sempre com aquela imagem assim, poxa, No aquele dia do fornecedor casamento, não é bom, aquele negócio, e às vezes não exatamente. é nem isso. Não Então, é nem estando isso. resguardado com o contrato, como você falou, É. cobrando ou não cobrando, mas estando ali antecipadamente no contrato. Eu gostaria de te perguntar sobre a parte religiosa. Como que isso influencia às vezes um noivo de uma religião, outro de outra? Como que chega se Isso. chega essa discussão Isso. até o advogado? Sim, isso acontece bastante. Inclusive, existe uma área do direito que se chama direito canônico, onde você estuda essa religiosidade dos casamentos, das relações das famílias. E como isso se relaciona com as autoridades religiosas, é até bem interessante. Mas no que diz respeito ao casamento, acontece bastante de um noivo ter uma religião, outra noiva, e a noiva ter outra. Mas, em geral, as famílias lidam bem com isso. E nem sempre é necessário a presença do advogado para isso, porque eles estão impactados, eles estão motivados para ter um dia feliz, para ter um desfecho bacana. Então, eles acabam se unindo. Geralmente, você vai ver uma cerimônia ecumênica, ou então você não vai ver uma cerimônia nem com pastor, nem com padre, você vai ver a cerimônia com um celebrante, que é uma coisa bem bacana. Hoje em Muito, dia, né? muito legal. Então, tem como resolver essa questão da religiosidade, incluindo um celebrante. Que aí fica uma coisa equilibrada e sem afetar a religião de cada um. Tá? Ótimo, né? Hoje É hoje é legal um isso, tem mercado que está solução para crescendo tudo. muito. Eu conversei já com o Rubens Pessoa, que eu amo. Beijo, Rubens. E ele tem estudado muito e eu vejo, as celebrações estão cada vez mais lindas, Cada vez né? mais lindas. Muito emocionantes. Dilma, você que é muito mais do que uma advogada, uma empreendedora, assim, de mão cheia, né? Obrigada. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua consultoria Sem Fronteiras. Como você tocou nesse ponto agora, eu preciso lembrar que a importância do advogado que seja, que tenha experiência com o mercado de eventos. E essa minha experiência, ela vem de muito longe. Eu trabalhei em hotelaria, eu trabalhei em cerimonial de prefeitura. Então, eu trago uma vivência de eventos. Em hotelaria, eu trabalhei no, hoje, Fairmont, mas era Sofitel Rio Palace, e eu trabalhei exatamente na área de eventos, vendo acontecer desde a montagem na cozinha até a festa estar linda, pronta, maravilhosa. Então, essa vivência me credencia a atuar no mercado de eventos com muito mais propriedade, com muito mais experiência, porque eu entendo a dor do meu cliente. Quando você chega com um problema, eu consigo visualizar todo o contexto e a poder atender de forma mais completa. E foi com essa base que eu fiz e buscando, né, me aprimorar mais, eu fiz uma certificação para poder atender de forma sem fronteira. E sem fronteira que eu digo, não é só Brasil, eu tenho clientes hoje na Itália, eu estou atendendo inclusive essa semana uma cliente na Itália, eu já tenho outras do passado, eu tenho cliente em Portugal e tenho cliente na Inglaterra. Que bom. Então, Parabéns. são visões diferentes, são contextos diferentes e especialmente são leis diferentes. Então, quando eu atendo um cliente internacional, eu estou atendendo uma pessoa brasileira, mas que atua lá, e eu tenho que trazer a experiência da lei brasileira e fazer a junção com a lei internacional, no caso, por exemplo, de fazer um contrato.
Eu estou fazendo um contrato para duas assessoras, por exemplo, eu tenho uma cliente clientes que são duas assessoras que já moram na Itália há mais de 20 anos e são assessoras de mão cheia, mas as noivas são brasileiras. Elas atendem noivas brasileiras. Só que o local do fato é na Itália, a organização do trabalho é na Itália, os fornecedores são italianos, então eu não posso usar a lei brasileira, eu tenho que usar a lei italiana, porque tudo todo o acontecimento será lá. Então, essa consultoria sem fronteira é isso, é compreender o contexto lá. E especialmente na parte jurídica, quando eu falo de documentação, você teve essa experiência recente da sua viagem, a pessoa, quando vai viajar, gente, primeiro, o passaporte ele tem que ter 6 meses de vida, tanto para frente quanto para trás. Você tem um passaporte novo, tirei meu passaporte para viajar, tem muito caso assim. Ele tem que ter 6 meses de existência, porque senão você pode chegar na alfândega e ser barrada. Ou o seu passaporte está para vencer. Para você viajar, ele também tem que ter uma sobrevida de 6 meses, senão você precisa tirar outro. E isso tudo, mais cartão de vacina, você tem que ver o país que você vai, quais são as regras. Você não pode ir, vou somente viajar. Então, você precisa de uma orientação jurídica de viagem. Porque a agência de viagem não faz esse trabalho. A não ser que você contrate. Algumas até que você contrata seguro e tal, sim, né? Algumas fazem. Aí na hora do seguro ela explica, mas por exemplo, quando você vai para um destination, você precisa entender o seguinte: você vai para um outro país que tem outros costumes. Sabe uma coisa que a pessoa não presta atenção? Alimentação. Você chega lá, você quer comer tudo que você vê pela frente. O que acontece? Você fica doente, passa mal. Você não está acostumado com aquela rotina. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, o seguro viagem, primeiro, ele é obrigatório. Segundo, o seguro viagem não é o seguro que o seu cartão de crédito te dá. Geralmente o cartão de crédito dá um seguro, mas o seguro viagem de 30 mil euros, que é exigido para viagem, especialmente na Europa, por conta de um tratado chamado Schengen, que ele obriga que cada pessoa que entrar na Europa tenha que ter um seguro viagem de 30 mil euros. Não é que você vá pagar 30 mil euros, pelo amor de Deus, custa R$ 250 em média. Mas você tem que ter, e é obrigatório. Se pedir e você não tiver, você volta. Volta dali. E você volta, não é aqui do Galeão. Exatamente. Isso é o mais sofrido. Você chega lá e volta de lá, sem botar o pé no lugar. Então, dá uma certa atenção. Então, você andar com os documentos em dia, estar com os documentos em dia, não é a favor, é uma obrigação de quem vai fazer uma viagem internacional. E é importante sempre levar impresso, né? Porque às Sim. vezes não pega a internet, você não consegue abrir, não acaba Sabe a bateria. Como é que eu faço? Para mim, tá? Para minha vida pessoal, eu tenho uma pastinha preta, que é minha pastinha fiel, de viagem, com plásticos. Eu coloco tudo ali. A passagem impressa, a reserva do hotel, ainda que está tudo no aplicativo, Sim. impressa. A pólice do seguro viagem, impressa. Coloco sempre o telefone do consulado do local que eu vou estar. Isso, eu não costumo Coloco levar, sempre o nome de um médico brasileiro, de um dentista brasileiro que resida naquele lugar. Então, coloco a minha certidão de casamento, que não precisa, mas eu sempre coloco cópia do passaporte, especialmente quando você vai para um destination, porque você imagina, se esquece um documento, se esquece alguma coisa que só tem aqui no Brasil, você precisa ter esse resguardo, esse cuidado com documentação, especialmente indo para outro país. Vários momentos aqui na nossa conversa, eu acho que ficou bem claro assim a falta de zelo e de preocupação de grande parte das pessoas. E aí, com isso, você diria, por exemplo, que a preocupação dos casais com a festa, com a cerimônia em si, é muito maior do que com a parte de documentos? Com certeza, sem a menor dúvida. Porque, na verdade, a pessoa está focada no casamento, está focada em realizar seu sonho. Então, ela está mais preocupada com o vestido, quem vai me maquiar, como é que vai ser a festa, como é que vai ser a minha decoração. Quem é que quer pensar em documento? Quem quer pensar em advogado nessa hora? Ninguém. Mas é muito necessário.
Porque qualquer vacilo, qualquer deslize, você vai precisar do advogado. E quando você faz de uma forma preventiva, é um Sim, custo. Quando sim, você faz na correria, o custo é muito maior, sim. porque evita maiores esforços. Uhum. Então, a meu entender e de minha experiência, a preocupação com o jurídico é zero. Zero, né? Zero, zero. E, inclusive, isso também da parte de muitos fornecedores. Porque, Nossa, muitos fornecedores em não fazem geral, contrato. não. A pessoa acha desnecessário o advogado. Porque a pessoa olha o advogado apenas como aquela pessoa que vai apagar um fogo, apagar um incêndio. Alguém me processou, eu preciso do advogado. E não é assim. O advogado ele vem como forma preventiva para que você não tenha problemas. Então, quando você contrata o advogado para redigir o seu pacto antinupcial, você já está pensando lá na frente, ou você ficou viúvo, ou você se divorciou, porque isso é uma realidade da vida, e a coisa já está organizada. Você não precisa correr com o Uhum. advogado naquele momento. Então, você vai viajar para fazer a sua festa de casamento, você não quer ter preocupação. Então, o advogado ele E eu vem acho que te as pessoas orientando. pensam assim, nossa, já gastei com tanta É coisa, para que eu vou isso. gastar com Quem quer advogado? pagar advogado, É igual a gente? questão do seguro. Ai, já gastei com tanta coisa, Exatamente. não vai dar, Ah, não vai meu acontecer cartão nada de não. crédito me dá um seguro. Gente, não vai acontecer nada. Gente, acontece. Tem uma situação já não falando de Sim. viagens, mas em relação aos contratos, que eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. As pessoas às vezes pegam um contrato, leem o contrato e no final tem ali testemunhas. Aí eu vejo que as pessoas falam assim, ah, pra que Para quê? testemunha? Não, não, Uhum. vamos só assinar. Não é necessário. Não vamos assinar testemunha. Tem outras pessoas que já falam assim, duas testemunhas. Ah, uma já Uma assinou, só. tá bom. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a função Sim. daquele Desse, testemunhas tá. ali e por que é Uhum. importante que haja a assinatura das Por que a gente testemunhas em todo coloca, né, no contrato, por que que contrato? se coloca. Mas veja bem, tem advogado que não coloca não, tá? Que Aham, não acha necessário. uhum, O que acontece quando você coloca duas testemunhas e elas assinam? Aquele contrato, ele automaticamente, se for o caso de uma resolução contratual, ele se torna um título executivo. Ou seja, houve um problema, você precisa de uma ação judicial. Quando você tem um contrato com as duas testemunhas assinadas, aquele contrato é como se fosse uma promissória. É um uhum. título que você pode executar sem uma ação anterior, sem todo um processo anterior. Você executa o contrato e ele tem validade jurídica. Se você tiver as duas testemunhas ali e elas não assinaram, não tem validade jurídica. Me conta uma coisa, Dilma, você se emociona ainda você se emociona com os noivos que te procuram, que pedem essa assessoria, quando a gente falou lá no início do pacto Sim. antinupcial, com essas noivas que vão para Destination Wedding, como é que é assim, esse... Gente, eu sou aquela que chora em comercial de novela. Quando eu vejo casamento comercial de novela, eu choro. Isso aí, eu Eu também sou sou essa dessas. pessoa, então com certeza eu me emociono. E uma situação que me emocionou bastante, apesar que eu atendo, em média, 80% de empreendedores e só 20% de casais, mas os casais eles têm tanta história linda que eu fico assim impactada. E eu atendi recente uma noiva que veio chorando para mim, ela entrou, mandou uma mensagem e eu liguei para ela, ela estava chorando muito, nunca tinha me visto, mas ela começou a chorar, então assim, eu atendi como se fosse uma filha, porque eu Nossa, fiquei assim condoída. E ela estava de casamento marcado, pagou uma fortuna numa casa de festa em São Paulo, porque a família do noivo era de lá. E teve muito custo, muito gasto. E ela queria, a paixão da vida dela era o cachorrinho dela. E ela queria que o cachorrinho dela fizesse parte da cena do casamento. uhum. E a casa de festa não autorizou. Alegou Nossa, vigilância sanitária, eu entrei no circuito. Eu achei assim totalmente desnecessário essa não autorização, porque eles tinham espaço para o cachorro ficar, aberto, era um espaço aberto. E eles tinham uma sala ao lado onde o cachorro poderia ter ficado, mas eles falaram que não podia misturar o cachorro. O cachorro era como se fosse o filho dela, e só quem tem cachorro entende isso. uhum. E hoje é uma coisa muito comum os bichinhos participarem do casamento. E ela ficou muito condoída. E eu fiquei muito condoída com a situação dela, porque eu tenho um cachorro também e eu me coloquei no lugar. Então, eu me emociono, sim, com as histórias. E eu sou muito coração mole, me emociono bastante. E disso aí a gente pode tirar aí uma dica, né, de que a pessoa que tem esse objetivo
que ela pesquise Sim, antes. mais uma né? vez, uma questão contratual. Tem que constar em contrato que pode. Se não constar que ela peça, tem que verificar antes. Enfim. Agora a gente vai ter uma pequena pausa, Oi. que é o momento que a gente chama de momento bem casado, é uma brincadeirinha que a Vambora. gente faz aqui. Lembrando que você pode ser nosso patrocinador e estar aqui com a gente no A Caminho do Altar. Vai ser um prazer enorme ter a sua marca aqui conosco. Bom, eu vou contar 3 histórias, sendo que uma delas é, inclusive, sobre advogada. A segunda história é sobre o desejo de casamento estranho, sobre um desejo de casamento estranho. E a terceira sobre tradição. E aí, Dilma, eu quero que você comente e tente descobrir qual delas é falsa. Apenas uma delas é mentirinha. Tá. Mas é brincadeirinha, tá? Digamos assim, Ai. fake news, Tá. fake news. Mas vale lembrar, né, que isso é só uma brincadeira, hein, gente? Não sou adepta a fake news, não, e nem incentivadora disso. Nem você, né, Nem Gil? eu. Bom, posso começar a história? Pode. Vamos lá. A primeira história é a seguinte. Essa tem a ver com você porque tem uma advogada na história. Minha amiga queria casar com toda a documentação, tudo certinho, e o noivo não queria. Ela falava que não gostava de burocracia, ele falava que não gostava de burocracia e que só uma cerimônia simples com celebrante na praia já estava tudo ótimo. Mas aí ela resolveu falar com uma advogada sem contar para ele. E na conversa com a advogada, descobriu que o noivo já era casado. Ui. E o pior, com a advogada. Bom, segunda história. Cris, aqui um nome fictício, né? Está movendo uma apelação para se casar com seu computador. Isso aí tem a ver com o que a gente Sim. estava super falando agora, Existe. né? Em primeira instância, o tribunal negou. Cris declara que o laptop é o seu objeto sexual favorito e que não precisa de nenhuma mulher ou homem para lhe satisfazer. Olha isso, Brasil. O caso deve acabar com um parecer favorável ao rapaz. Terceira história é uma tradição, onde o noivo tem que esculpir uma colher em um pedaço de madeira e oferecer para a mulher com quem quer casar. Se ela aceitar, a colher simboliza o compromisso entre o casal, servindo também como promessa de nunca passarem fome. Então vamos lá, Dilma. Preciso repetir alguma coisa? Não. Tá tudo aí Tudo entendido? ok. Qual dessas 3 histórias você acha que é fake? Bom, a última, costumes e valores, tem em todas as culturas. Eu nunca ouvi falar dessa da colher, mas acredito que exista. Então, acho que essa é verdadeira. A do computador, também eu acredito que seja verdadeira, porque quando eu falei de inteligência artificial, eu esqueci de falar que também uma mulher se casou com seu robô e tudo bem. Ela casou com um robô porque ela não queria um marido verdadeiro. Ela queria o robô dela que ela amava e foi. Enfim, a primeira, apesar de acontecer, de não ser uma coisa irreal, mas acho que essa eu achei meio forçou. Apesar que existe, tá, gente? Você descobrir de última hora, não só isso, como coisas muito mais graves. Bom, Vou na primeira. Essas histórias, Dilma foi na primeira. Ai, meu Deus. Essas histórias são sempre escritas pelo diretor, pelo Ai, Alex Thierry. Alex. E ele não me deixa ler antes, para eu também não você saber também não a sabe, resposta. para me dar a dica. Exatamente, nem soprar a dica. Gente, Dilma, acertei? você acertou! Vamos fazer um brinde vamos. com água mesmo, hein, gente? Com água mesmo. Vamos fazer um brinde. Eu faço uma pergunta sempre aqui para os nossos convidados e agora quero fazer essa pergunta para você. E gostaria que você me respondesse assim, em poucas palavras. Casar para quê? Posso ser sincera? Primeiro, Claro. que o amor é lindo, gente, e a gente vai sempre celebrar o amor. Mas segundo, eu sou advogada, preciso trabalhar. Casem-se, me contratem,
Quando se divorciarem também, mas eu não estou dizendo para ninguém se casar para se divorciar, não, pelo amor de Deus. Mas se acontecer, Se acontecer. estou aqui. Estou a postos. Maravilhosa. Bom, eu já tô com saudade. A gente já passa tá rápido, encerrando. passa muito rápido. Ai, pois é. Bom, para encerrar, eu queria que você deixasse aqui pra gente uma dica, uma mensagem para os casais com quem você trabalha ou para quem você está nos assistindo, nos acompanhando. O que você gostaria de deixar como mensagem? Gente, não tenham medo de advogado. Eu particularmente, sou uma pessoa legal. Eu Muito. sou uma pessoa que cuido dos seus negócios de forma preventiva e, infelizmente, as pessoas têm muito, não é receio, mas acho que não precisam do advogado, mas precisam. Vocês viram tanta coisa que a gente falou que é importante. Os casais precisam de orientação, os fornecedores precisam de orientação. E sempre veja o seu advogado como seu melhor amigo. Isso aí, exatamente. Bom, quero agradecer. Quero agradecer muito, muito a sua presença. Muito feliz aqui. Muito e foi como você falou, a gente precisaria de outros, porque são tantos assuntos. Gostaria de agradecer muito, muito a sua presença, essa disponibilidade para poder ter tido essa troca de tanto conteúdo, né, da gente estar sempre estudando, sempre se capacitando, né, e tanta informação. Quem quiser perguntar, tirar dúvidas, depois a gente vai deixar o e-mail, o contato da doutora Dilma. Gostaria de agradecer também toda a equipe aqui da Metá. Gostaria de agradecer ao Alex, que está lá em Los Angeles, com muito carinho aqui nos dirigindo. Quero agradecer esse bolo lindo que está aqui atrás, da Bia Nazar. A Bia faz bolos lindos e deliciosos, deliciosos. E algumas peças aqui que também estão aqui no nosso cenário, que são da Fina Louças, com muito carinho, Suelen e Dona Marlene, que nos cederam. E muito obrigada, equipe da iluminação, Linson, seu Carlinhos, Clarinha, que está aqui, Lelê, muita gente. Obrigada, gente. Obrigada. É com muito amor que precisamos seguir. Um buquê de amor e até o nosso próximo A Caminho do Altar. Beijo.